Olá a todos, meu nome é Lucas, eu sou psicólogo. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre um tema que é comum na nossa vida, mas que a gente não para pensar muito nele. Saúde mental. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre saúde mental, eu quero fazer uma pergunta para vocês primeiro. Como é que você cuida da sua saúde? Ou aliás, você cuida da sua saúde? Provavelmente você vai responder que sim, né? Até porque, né, quando a gente tem algum problema de saúde, uma febre, uma dor muito grave, uma dor de dente, você vai buscar ajuda, não é mesmo? Quem que fica com uma dor de dente muito grande, com o dente lá que está arrebentando, latejando e não vai no dentista? Quem que fica com uma febre de 39, 40 graus e não vai no médico, não é mesmo? E você já parou para pensar que talvez você não cuide tanto assim da sua saúde? E é por isso que eu vou falar com você sobre saúde mental. Por que é importante falar de saúde mental? Primeiro, só para a gente ter uma noçãozinha, né, do qual impacto que isso traz à nossa vida. Então, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, uma de cada 4 pessoas, pelo menos aqui nas Américas, no Brasil também, né, tem algum tipo de transtorno específico, né, depressão, esquizofrenia, né, ou qualquer coisa relacionada, ansiedade generalizada e assim por diante. Só aí a gente já vê que é 25% da população de uma forma geral tem algum tipo de problemas de saúde, transtorno mesmo, né? Mas se a gente é um pouco além disso, né? Porque saúde mental não é só quem tem depressão ou só quem tem algum tipo de transtorno e etc, né? Ela vai muito além disso, né? E é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Para a gente poder entender um pouquinho esse tema, para que a gente também possa olhar com mais carinho para a nossa saúde mental, né? Se a gente for um pouco além disso, quando a gente fala em saúde mental, a própria Organização Pan-Americana de Saúde, ela estima que 75% da população sofre, seja ele de uma forma leve ou de uma forma mais grave, com alguma coisa relacionada à saúde mental. Ou seja, é mais da metade da população, e é por isso que nós vamos falar de saúde mental. Uma coisa que a gente tem que ter na cabeça muito importante é que não podemos ter saúde física sem ter saúde mental. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre saúde mental. Saúde mental não é apenas coisa de maluco, digamos assim, mas é também relacionado à nossa própria saúde. Mais da metade do sofrimento de saúde, ele tem a ver com saúde mental. Ou você nunca percebeu, por exemplo, quando você não está bem, parece que a dor que você sente no corpo é maior do que realmente aquela dor que realmente você está sentindo. Ou nunca percebeu que quando você não está legal, está meio triste, as coisas não vão bem, parece que qualquer coisinha do teu corpo dói mais. Então, saúde mental é importante, porque é a nossa cabeça que comanda o nosso corpo. Então, se a saúde mental vai bem, o corpo vai bem. Se ela vai mal, o corpo vai mal. Então, para a gente falar um pouquinho de saúde mental, é importante também, então, falar sobre você. Seja para pensar como você reage às coisas em sua volta, para a gente poder entender um pouquinho dessa questão de saúde mental. Quando alguma coisa dá errado, quando alguma coisa provoca sofrimento, quando há uma morte na família, como você reage? Esse é o primeiro, podemos dizer assim, aspecto a gente dá uma olhada, com um pouco mais de carinho. O importante não são as coisas que acontecem em nossa volta, mas é como a gente reage a essas coisas que estão à nossa volta. Vamos pegar um exemplo, né? Você está indo para casa, está chovendo, um dia frio, inverno, né? E aí você chega em casa todo molhado, todo gelado, com as mãos roxas, você já não consegue nem andar de tão duro que está teu corpo, né? E aí você chega em casa, você tem 2 possibilidades. Primeira possibilidade, chegar em casa de pé da vida, estressado, brabo porque pegou aquela chuva. Aí você chega em casa, você já acaba, sem querer, acaba dando um esporro no filho, ou na esposa, ou no marido. E aí de repente você acaba deixando alguém da tua casa brabo com você, porque já chega xingando, não sei porquê, né? E aí aquele estresse vai tomando conta, aqueles pensamentos negativos vão tomando conta,
e aí aquilo vai acabando com o teu resto do dia, você já vai dormir brabo, já não dorme direito porque a cabeça está cheia de coisa, pensando em um monte de coisa, acorda no dia seguinte com a cabeça doendo, porque dormiu mal, cansado, com o corpo arrebentado, parece que um trator passou por cima de você. Agora vamos pensar numa segunda possibilidade. Você chega em casa do mesmo jeito, roxo, corpo todo duro, tremendo de frio, e aí você chega em casa e pensa, ainda bem que eu cheguei em casa, vou tomar um banho, vou tirar essa roupa, vou colocar uma roupa quentinha, você vai lá, toma teu banho, sabe que pegar chuva faz parte da vida, infelizmente é o azar do dia, mas acontece. E aí você vai lá, toma teu banho quentinho, coloca tua roupa quentinha, e aí vai conversar com o teu familiar, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu pai, com a tua mãe, e aí vai lá, come tua janta, assiste um programa ou um filme na televisão, fica de boa, relaxa, dorme bem, no dia seguinte acorda descansado, vai trabalhar de boa, cabeça tá leve. Você já reparou que a situação é a mesma, mas a maneira com que você encarou a chuva é que mudou? Na primeira opção, você arrebentou com o teu dia. Então não foi a chuva que arrebentou com o teu dia, foi você. Você que resolveu olhar para a chuva e com tudo o que aconteceu daquela maneira. Você é que começou a pensar um monte de coisa ruim e aquelas coisas ruins começaram a fazer com que o teu cérebro, com que a tua cabeça começasse a focar em coisas ruins. E aquilo, podemos dizer assim, é como se fosse um dominó. Uma coisa foi batendo na outra, que foi batendo na outra, que foi batendo na outra, e quando você vê, parece que tudo de ruim aconteceu. E na segunda opção, você resolveu olhar com mais naturalidade, aceitando que a chuva aconteceu. Foi ruim chegar em casa molhado, todo duro, frio, praticamente podia ter adoecido. Foi ruim, mas você aceitou como parte da vida, você aceitou que aquilo não tinha o que fazer. Mas o que poderia ser feito, você fez. Tomou um banho, colocou uma roupa quentinha, ficou bem. Então, observe que as coisas que nos rodeiam não importam. O que importa é como você vai lidar e como você vai olhar para essas coisas. É aí que está o segredo. Quando a gente fala em saúde mental, acho que aí é um ponto importante de se olhar. Como eu estou olhando para as coisas em volta? Como eu estou encarando as coisas em volta? Estou culpando tudo e a todos pelas desgraças da minha vida? Ou eu entendo que tem coisas que eu posso controlar? Então, se eu posso controlar, eu vou mudar. Eu vou ir atrás. Eu vou tentar resolver. Tem coisas que, infelizmente, não temos como controlar. Se eu não tenho como controlar, então o que eu posso fazer? Primeiro, eu posso aceitar que aquilo não tem controle, que não depende de mim, que não é minha responsabilidade ou minha culpa aquilo acontecer ou não. E aí, quando eu começo a aceitar que certas coisas são assim, facilita eu aprender a lidar com elas. E eu começarei a olhar para elas de um jeito mais tranquilo. E aí, quando eu olho para essas coisas de um jeito mais tranquilo, automaticamente a minha cabeça fica mais tranquila, meus pensamentos ficam mais tranquilos. E aí o estresse diminui. Então, é isso que eu venho colocar para vocês. Quando a gente fala em saúde mental, é importante a gente parar e pensar como eu estou lidando comigo e com as coisas em volta. Porque quando a gente começa a culpar tudo e a todos pelas nossas desgraças, a gente começa a entrar podemos dizer assim, num campo mais obscuro, né? Num mar cheio de tormentas. Agora, quando a gente começa a parar para pensar que talvez a grande responsabilidade pela nossa própria felicidade e pelo nosso próprio bem-estar emocional não está apenas nas coisas em volta, mas como a gente encaramos essas coisas, aí, não que eu não vá me estressar, não que eu não vá sofrer, vai se estressar, vai sofrer, mas você sabe que tudo aquilo que você pode mudar, você muda. Tudo aquilo que você não pode mudar, você sabe que não muda. Então, fica mais fácil lidar com os problemas quando você aceita que tem coisas que não dependem de você. Quando você para de pensar em coisas que não precisaria estar pensando. Quando você para de encher a tua cabeça com pensamentos que não precisariam estar ali porque não tem solução. E aí você começa a ter um pouquinho mais de tranquilidade para lidar com as coisas. E aí a gente começa realmente a dizer que tua saúde mental está melhorando, está no caminho certo.
Quando a gente fala em saúde mental, não tem como não falar dos nossos próprios pensamentos. E é por isso que eu coloco para você isso, né? Como é que estão os seus pensamentos? E aí que está o grande segredo. Na psicologia nós temos um termo que a gente chama de resiliência, né? Que é, podemos dizer assim, a capacidade de suportar as adversidades, né? Essas coisas que provocam sofrimento, né? Essa capacidade de suportar o sofrimento, as adversidades da vida, nós chamamos de resiliência, que faz com que a gente aguente mais ou a gente aguente menos o sofrimento. Mas aí você me pergunta, tá, e como é que eu faço para ter uma resiliência maior, podemos dizer assim? Como é que eu faço para exercitar a resiliência? Simples, o segredo está nos pensamentos. Como você pensa com relação às coisas em sua volta. Quando eu começo a perceber que eu não consigo controlar o meu entorno, o meu redor, não consigo. Tem coisa que não depende. Se eu vou pegar chuva, não tem como eu escolher ou depender disso. Não tem como eu dizer, não vai chover hoje, não vou me molhar. É uma coisa que não depende de você. Mas o que eu vou fazer quando eu tomar essa chuva na cabeça? Aí sim, aí depende de você. Como eu vou encarar a situação? Aí sim, aí depende de você. Então a maneira de pensar sobre o assunto, a maneira de pensar sobre a coisa, aí depende de você. Uma dica que eu dou com relação à saúde mental é: pare de tentar controlar aquilo que você não tem controle, aquilo que não depende de você e que não está a seu alcance. E comece a tentar controlar aquilo que realmente está a seu alcance e depende de você. Como, por exemplo, a primeira coisa, seus pensamentos. Aí você me diz, mas Lucas, dá para controlar os pensamentos? Eu não consigo. Você não consegue porque você não é treinado para isso, porque você não tem esse costume. Mas comece a exercitar isso. Comece a exercitar esse pensar sobre o pensar. Como eu penso sobre as coisas. Comece a pensar diferente. Porque não adianta você fechar o olho e falar, não vou pensar. Você vai pensar igual. Porque a nossa mente, podemos dizer assim, ela tem uma capacidade muito grande, uma incapacidade muito grande de aceitar o não. Nossa mente é quase como se ela não entendesse o não. Então, por exemplo, se eu falar para você assim, ó, não pense num urso polar. Com certeza você não deve estar pensando, né? Claro que não, você deve estar pensando no urso polar agora. Deve estar pensando em todo ele, todos os detalhes. Por quê? Porque eu disse para você não pensar. E a nossa mente é assim mesmo. Então, já que a nossa mente é assim, nós temos que trabalhar, fazer com que ela entenda que aquele pensamento não é necessário. E aí, quando a gente começa a fazer esse trabalho mental, a gente começa a deixar de pensar naquilo que a gente não deseja e começa a focar nosso pensamento naquilo que a gente deseja. E uma dica que eu dou é: foque os pensamentos em coisas mais positivas. Por exemplo, desgraça, a vida dá cheia. Então eu tenho duas maneiras de olhar a desgraça. Olhar a desgraça por si só e ficar pensando nela, ou olhar a desgraça como um aprendizado, por exemplo. Ou simplesmente olhar a desgraça como algo inevitável que fez parte da vida e que eu vou ter que carregá-la comigo e aceitá-la, e aquilo vai fazer parte de mim. Automaticamente essa desgraça vai ter um peso menor. Então, o peso que eu dou para o sofrimento, ele é menor do que eu daria se eu focasse apenas no sofrimento. Então a maneira de pensar é tudo. A maneira de se relacionar com os seus próprios pensamentos, é aí que está o segredo, podemos dizer até mesmo da própria felicidade. Porque a felicidade ela não está fora, não está nas coisas fora de você. Ela está em você, na maneira com que você encara as coisas em volta. Busque o autoconhecimento, se conheça mais, perceba aquilo que você gosta, aquilo que você quer, busque coisas produtivas e positivas para você, coisas prazerosas para você. Evite coisas que te fazem mal, pessoas que te fazem mal. Se você não está satisfeito com o teu trabalho, por exemplo, talvez esteja na hora de não pedir as contas e passar fome muitas vezes, mas repensar, fazer cursos, ir atrás de outras coisas, pensar o que realmente você quer para você, que vida você quer, qual propósito você quer dar para a tua própria existência. E aí você começa a ter um pezinho a mais no caminho da felicidade e da tua própria saúde mental. Mesma coisa com a tua família. Se alguma coisa não está legal, converse com os familiares sobre isso, com a tua esposa, com teus filhos. Se alguma coisa não está legal na tua vida, talvez seja na hora de mudar. Casamento não vai bem? Pode ser que esteja na hora de se separar? Pode, mas talvez não precise se separar. Talvez precise um pouco mais de conversa, diálogo. Talvez precise um pouco mais de olhar alguns campos da tua vida que você não olhava antes. Por exemplo,
Se você está bebendo demais e isso está atrapalhando a tua vida, talvez esteja na hora de parar. Se você está gastando muito dinheiro com coisas que não estão te trazendo nada, talvez esteja na hora de rever. E assim por diante. Se o teu salário não está dando para você sobreviver, talvez seja na hora de você repensar que tipo de trabalho você precisaria ter, que tipo de renda, quanto você quer ganhar, e daí começar a ir atrás disso. Então, quando a gente fala em saúde mental, não é somente ter algum problema específico de saúde, como depressão ou não, mas é começar a olhar a tua vida de uma outra forma. Começar a observar seus pensamentos, suas ideias, como você encara teu trabalho, tua família, como você encara você mesmo, o sentido que você dá à tua vida e como você olha para você mesmo. Porque eu sempre falo assim, o grande responsável por você é você mesmo. Quem melhor que você para saber o que você quer, o que você precisa? Então, saúde mental, podemos dizer que é isso. É você olhar mais para você, olhar mais não apenas para o teu corpo, mas para as suas emoções, para os seus pensamentos e para a tua própria felicidade. Saúde mental é ter mais qualidade de vida. E qualidade de vida a gente não consegue do nada, a gente tem que ir atrás. A gente tem que começar a rever as coisas em nossa vida para daí sim, aos pouquinhos, ir tornando a nossa vida da maneira que a gente gostaria. E aí a gente vai começar a ter saúde mental. A gente vai começar a ser mais feliz. A gente vai começar a sofrer menos. Não diga que a gente ter saúde mental não significa não sofrer, mas significa saber que o sofrimento faz parte da vida. E uma coisa fundamental é, busque ajuda. Se você percebe que não está legal, que alguma coisa está errada e você não sabe o que fazer, busque ajuda. E aí o que eu sempre falo, é para isso que serve um psicólogo. Psicólogo não é só para maluco, que nem alguns falam, é para louco, gente desvairada. Não. Psicólogo é para todo aquele que tem algum problema, ou que tem alguma questão que não está legal, ou que algo incomoda e não sabe o que fazer. Procure um psicólogo que ele pode te ajudar realmente a rever essa questão de saúde mental, de saúde física e perceber que talvez você não precisa acabar com o seu casamento, mudar de emprego, mudar de cidade para ser feliz. Talvez esteja na hora apenas de reformular algumas coisas na sua vida e aí, quem sabe, a felicidade já estava na tua vida faz tempo, mas talvez você não estava reconhecendo. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje e muito obrigado.